Então, bicho, eu tava vendo uma reportagem aqui envolvendo essa skatista, né? Que ela finalmente havia assumido sua, ia falar homossexualidade, não. Se bem que para algumas pessoas é a mesma coisa, né? O sujeito ser bissexual e homossexual, né? Inclusive diversas pessoas da direita lá fora, elas também pensam assim, né? Aí, né, na semana passada a Raíssa havia, né, assumido a sua bissexualidade, só que do que eu havia lido também, né? Ela continua sendo evangélica, né? Continua sendo protestante. Ela está, entre aspas, lotada na Igreja Batista de Imperatriz, que é uma cidade do interior do Maranhão. Imperatriz, essa que, pelo que eu me recordo, foi uma cidade que havia protagonizado aí uma espécie de celeuma, né, envolvendo o aniversário da cidade, né, onde a população, né, boa parte da população aí, estava puta com o então prefeito, né, dizendo que ele não havia colocado aquele bolo de metro, né, de novo, para obviamente comemorar o aniversário da cidade. Ele fez um bolo bem pequeno. Aí, então essa população aí, ela foi lá, né, com gana de pegar aí um pouquinho de bolo, um pedaço de bolo, e pior que vieram com balde, vieram, né, com um monte de recipiente grande aí. Aí se frustraram, né, encontraram aquele bolinho. Olha, agora a gente vai mostrar para você o caso que aconteceu lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão. A afiliada do SBT fez uma reportagem mostrando que a população ficou revoltada, esperava um bolo de 100 metros para comemorar o aniversário da cidade. O prefeito chegou com um bolo menor, a população ficou doida, mas o final da história ninguém esperava. Veja só. Faltava mais de 1 hora para o bolo e muita gente já estava esperando. Imperatriz está de parabéns e nós também. O problema é que o tamanho do bolo não encheu os olhos de quem saiu de casa para a festa. É a falta de vergonha, é a primeira vez, primeiro ano do prefeito Farran sem vergonha, um bolo de centímetros. Não tem vergonha na cara não, isso é essa vergonhice, porque a gente acordou às 6 horas da manhã para vir para cá, ficar no sol quente, isso aqui é sol quente, isso aqui. Eu estamos debaixo de nada, não é sol quente. Aí acontece um bolo pequeno que vai dar para todo mundo, vocês não vai dar. Aí não tem, isso é feio demais, quebrou a tradição. Desde o ano passado, a prefeitura optou por suspender o tradicional corte do bolo e ele será servido em pedaços para a população. Isso é uma desconsideração desse povo que pegaram esse homem e botaram lá. Olha, isso é uma festa. Isso é uma festa para levar para os pinhão na fazenda lá. Eu queria mais pelo menos 2 pedacinhos, ó. O que aconteceu? As festividades lá em Imperatriz foram no último domingo. Segundo a prefeitura da cidade, nos anos anteriores, essa distribuição se dava dentro de uma espécie de vale-tudo. Era um bolo gigante que se estendia por dezenas de metros de mesas e sobre ele avançavam milhares de pessoas. A inovação na forma de distribuição dos pedaços do bolo foi aplicada para dar mais organização e comunidade aos populares, que acabaram não entendendo muito bem o espírito da festa, né? Acabaram se frustrando aí. E essas pessoas na reportagem, né, que estavam relatando a situação, elas manifestaram raiva, cara. Não raiva que estou falando a doença, não, estou falando a ira mesmo pelo prefeito. Então, pô, a gente sabe muito bem que Maranhão é um estado bastante pobre, ele é muito bonito, mas infelizmente, né, é o mais pobre da federação, inclusive. Consegue ser pior do que o Piauí, consegue ser pior do que o Ceará, né? Mas aí tá, é até bom, né? A gente vê que a Raíssa, ela conseguiu dar a volta por cima, certo? Hoje ela com certeza, cara, eu não sei se eu poderia falar que ela seria rica, né? Mas ela evidentemente ganhou bastante dinheiro, né? Desde quando saiu de lá para tentar ir a sorte no skate, né? E teve o seu sucesso bastante merecido. Mas enfim, cara, voltando aqui pra sexualidade da Raíssa Leal, né? Então, cara, eu acho que, tipo assim, ok, ela pode fazer o que quiser da vida dela, né? Eu só acho que, em primeiro lugar, inclusive vou falar uma coisa aqui a qual foi por isso o qual eu havia feito esse vídeo, né? É impossível você não chegar à conclusão de que esse desvio sexual, né, para o homossexualismo, isso veio por conta do meio, né, do meio no qual ela vive. Esse meio esportivo aí do skate,
né? Por mais que tenham pessoas dizendo que, olha só, mas era óbvio que ela partiria para essa questão aí dela ser influenciada, né? Porque geralmente skatista, não, cara, tem muita skatista aí que é heterossexual. A ídolo dela lá chamada Larissa Buffoni, não, Letícia Buffoni, né? Inclusive é uma pessoa que, pelo que me falaram aí, né? No seu Instagram ela faz muito conteúdo aí para fazer com que os homens babem por ela, né? Eu já cara, só pelo trecho de entrevista o qual eu havia ouvido da Letícia aí, né? Pô, já é uma pessoa a qual eu não conseguiria ficar perto. Fala muita gíria, fala igual uma pessoa que paga de malandra. Então, para conviver ficaria difícil. E como a Raíssa, sendo uma menina ainda bastante jovem, eu acredito que ela deve ter tido uma dificuldade. Não posso falar que ela com certeza teve dificuldade de convivências aí antes de partir para esse mundo, não, cara, com certeza, não. Pô, não dá pra. Pô, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Então, a Raíssa, ela entrando nesse meio esportivo, cara, ela sendo uma pessoa bastante jovem, com ainda falta de referências, né? Porque, olha só, antes dela ter ido pro skate, antes de ter ido pro skate profissional, né? Com certeza, a maior referência dela foram os pais. Pais esses que são evangélicos, né? Mas, ao meu ver, eles acabaram falhando, né, com ela no sentido de que, ela tá lá em cima, ela tá alçada agora como uma pessoa famosa, como uma medalhista olímpica. Então a gente não vai fazer interferência, ao menos na questão pessoal, né, cara? Ela vai conviver com uma galera aí nova, com a gente normalmente não teria condição de conviver, né? Então deixa ela escolher, deixa ela ser o que é. Então eu acho que talvez isso aí tenha sido um erro da parte deles, cara. Talvez isso aí tenha sido um erro. Mas aí tá. Aí eu vi que ela tá namorando aí uma influenciadora, né, cara? Uma influenciadora. Aqui, quem é Duda Wilken? Influenciadora e namorada de Raíssa Leal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ter que parar aqui, vou ter que travar antes de atingir porque senão aí abre para conteúdo bloqueado para não assinante, né? Aí paulista, né? Tem que ser de São Paulo, né, cara? Tem que ser de São Paulo, né? Paulista de 21 anos reúne mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, produz conteúdo sobre moda e lifestyle. Mantém relacionamento não é tão discreto assim, já que tá todo mundo sabendo agora, né? Com a campeã olímpica. Aí Raíssa Leal confirma ser bissexual nas redes sociais. Skatista e campeã olímpica Raíssa Leal confirmou ser bi na sexta-feira, dia 5 de junho, ao responder ao comentário em uma publicação no TikTok. A manifestação, feita de forma discreta, chamou a atenção dos seguidores e voltou a colocar os holofotes sobre seu relacionamento com a influenciadora Duda Wilken, com quem assumiu namoro publicamente no início desse ano. A interação aconteceu após uma seguidora comentar com os emojis que representam as cores da bandeira bissexual rosa, roxo e azul, acompanhado de ponto de interrogação. Em resposta, a Raíssa escreveu apenas interpretado pelos fãs como uma confirmação da orientação sexual. Tá, a Duda Wilken. Com mais de 400 mil seguidores no Instagram, Duda Wilken tem 21 anos, é paulista e produz conteúdo voltado para moda, beleza e lifestyle. A influenciadora também é prima de Vivi Vanderlei, cantora e ex-namorada do influenciador. Aí para você pegar como é que essa galera aí tá distante da realidade, que eles só convivem entre si, né? Essas pessoas relativamente famosas, né? Já que antes desse acontecimento aqui, né, nem sabia quem seria Duda Wilken, né? Inclusive, vamos continuar aqui. A influenciadora também é prima de Vivi Vanderlei, cantora e ex-namorada do influenciador Juliano Floss, aquele imbecil lá que ficou em terceiro lugar no último BBB, né?
Inclusive essa Vivi aqui, ela havia soltado aí um comunicado dizendo que o Floss era um cara machista, um cara abusivo, né? Algo assim. Também dizia que aquela... Pô, esqueci o nome... da Marina Sena, que é a atual dele, né? Que é uma cantora flopada. É tão flopada que teve que falar aí, certo? Em programa... Cara, eu esqueci o nome do programa, né? Porque ela havia dito aí que ela curtia sexo anal. Ela curte isso aí. É como se alguém tivesse interessado em saber, né? Porra, cara, eu, cidadão aqui assalariado, eu vou querer saber disso aí, cara. Por quê? Pra quê? Né? Eu não vi ninguém... Tá, vou fazer pra lá, depois eu faço... Isso, aí você corre pra cá pra Eu comemorar. não vi ninguém comemorando com o Jamal ainda. Na Rede Globo ao Eu vivo. pensei isso, Juliana. Eu falei, gente, Então não é é possível 3, que 2, ninguém 1, vai fazer vai. Jamal. Juliano Vini, Floss. faz o Jamal pra nós, Vini. Bateu! Ludmilla tocou pra Juliano, bateu, gol! Ai! Ui. Eu ia fazer o Jamal. Você sabe fazer o Jamal, meu? Foi bom demais. o Jamal. Ô, Pri, Mas aí tá. E assim, ela essa Vivi Vanderlei aí havia dito que esse Juliano Floss havia chamado essa Marina Sena de travesti, né? E tá com ela até hoje. Se tornou um nome conhecido entre a geração Z ao compartilhar rotina e projetos pessoais nas redes sociais. Continuar lendo. Apesar da exposição pública, Duda e Raíssa mantêm uma postura reservada em relação à vida pessoal. No mês passado, a skatista precisou desmentir rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim após arquivar o vídeo que apareceu na da namorada. No mês passado, a skatista precisou desmentir rumores de que o relacionamento teria chegado ao fim após arquivar o vídeo que apareceu ao lado da namorada do TikTok. Na ocasião, Raíssa abriu uma a atleta tá. Tem aparecido juntas. Tá. Então, a minha conclusão, né? Não vou querer tornar esse vídeo grandão, até porque o papo não é tão interessante assim, né? Não é tão importante assim para que as pessoas saibam e discutam, né? É que, pô, foi como eu disse, esse homossexualismo da Raíssa Leal é fruto do meio, cara. É fruto do meio, eu aposto com você, né, que ela havia sido influenciada para chegar a esse ponto aí, né? É por isso, cara, que hoje em dia fica muito difícil você ter um filho, né? Você manter o que é uma autoridade sobre seu filho, sobre sua filha, especialmente sobre sua filha, cara. E se essa pessoa for famosa, pior ainda. Pior ainda porque aí vai acabar se misturando com o que os seus amiguinhos pensam e falam, né? A pessoa acaba se transformando, né? Ela já tem uma mente em formação. Porra, a Raíssa Leal, ela começou a ficar famosa como skatista, né? Pô, isso aí foi quando ela era menor de idade ainda. Você acha que ela já tinha a mente e suas convicções formadas? Por mais que ela tenha justamente pais evangélicos? Não, cara. Bom, até pode ter, mas isso aí pode mudar. A partir justamente das suas relações entre esses amigos aí novos. Certo? Então, com certeza aconteceu esse tipo de coisa pra cima da Raíssa Leal, né? Não é aquela questão reforçada pelos homossexuais, né? De que todo mundo o que mesmo? Os caras que são gays, que são lésbicas, né? As pessoas que são lésbicas, elas nascem assim. Não, cara, não nascem. Isso é fruto do meio. Tanto é que tem muito homossexual atual aí que é o que é por conta de algum trauma do passado. A pessoa acabou sendo abusada, estuprada aí, seja por homem ou seja por mulher. Tem sapatão aí que foi abusada por homem, né? Que antes, né, quando não era lésbica, havia sido abusada por um homem. Aí passou a ter nojo de homem, cara. Aí acabou virando lésbica. Ou então você pegar lá o cara que antes não era homossexual, acabou sendo abusado por um homem, né? E virou, o que é hoje. Certo? O cara não se tratou, aí acabou abraçando essa condição aí de homossexual.
Tem muito disso aí, infelizmente, cara. Ninguém nasce gay, certo? Inclusive eu acho, né, que essa questão aí da vida pessoal da Raíssa Leal, eu acho que independente dela continuar ganhando medalhas, né, e tudo mais, isso aí vai acabar afetando um pouco a vida dela enquanto celebridade, né, cara? Até mesmo enquanto esportista. Porque eu acredito que a partir do ponto em que isso aqui havia acontecido, né, dela ter assumido a sua bissexualidade, por mais que, ok, os homens eles levam um pouco mais na esportiva, né, quando uma mulher é sapatão do que um homem, né, quando se torna gay, né. Inclusive, porra, tem muito homem aí que sente tesão, né, em ver duas mulheres se pegando, né. Mas esse tipo de condição aqui, isso talvez vá, né, afetar a vida dela enquanto esportista, cara. Eu acho, cara, que alguns caras que eram fãs dela já deixaram de ser fãs. Então, bicho, eu acho que... E é um tipo de coisa natural também, né, não, bicho? Porque, de qualquer forma, né, o fã, ele deposita alguma expectativa em cima do seu ídolo, né? Em cima do artista lá, seja ele um influenciador, seja um esportista, seja um youtuber, seja um escritor, seja um ator, blá, 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 né? E especialmente em questões pessoais também, né? Envolvendo essa coisa aí de sexualidade, né? E tudo, com quem o cara tá ficando, com quem ela havia se casado. Então eu acredito, cara, que a partir desse pronunciamento, né, diversos caras aí, diversas mulheres já deixaram de ser fãs da Raíssa Leal. Eu acredito que sim, cara. Né? E tem outra coisa aí a qual eu queria comentar, né, antes de encerrar esse vídeo. Esse ocorrido até me fez lembrar de que a influência ela pode ser tão forte, né, com adolescentes, com pessoas que não têm tanto conhecimento assim da vida, né? Também pode acabar mexendo politicamente, né? Eu não sei se vocês se lembram no caso aí de uma jovem, ela era também adolescente, né? E ela havia ficado relativamente famosa aí por denunciar as más condições da escola a qual ela estudava, né? Inclusive essa jovem ela tinha um grupo no Orkut chamado Diário de Classe, né? Onde ela despejava, né, as fotos, exibindo que aqui tá faltando não sei o que na escola, né, e tudo mais, né, a tal da Isadora Faber, ela é do Sul e inclusive, pô, eu lembro também que ela fez um vídeo junto com a mãe dizendo que, bom, isso aí foi, né, enquanto ela estava fazendo sucesso, né, que olha só, a gente não tá mancomunado com nenhum político e tudo mais, ok. Aí anos depois, cara, quando ela já não estava mais fazendo sucesso, né, com essas denúncias, eu havia me deparado, né, com ela, cara, eu não sei se foi ou no Facebook, não, eu acho que isso foi no Facebook mesmo, né, onde ela estava em uma festa da Globo, né, uma festa com alguns atores, artistas lá. Aí, cara, eu escrevi nos comentários, né, antes de escrever, eu li algumas declarações dela, cara, soaram meio que feministas, certo? Aí eu fui questionar ela, né, e tudo, eu acabei me opondo perante algumas coisas as quais ela havia escrito, ela havia discutido comigo, havia, né, claro, né, deixado claro que eu estava errado, né, que o feminismo era uma coisa boa, blá, blá. E teve gay, né, gay que obviamente era fã dela, que estava defendendo ela e indo contra as minhas convicções. Certo? Eu havia estendido o assunto justamente para dizer que, cara, ninguém nasce homossexual. Isso aí é comportamental, cara. Isso aí pode ser estimulado. A mesmíssima coisa a qual eu havia comunicado em relação agora, né, da Raíssa Leal aí, né? Aí, porra, cara, aí teve... É claro que existem diversos tipos de gays, né, quando eles partem para esses assuntos aí, especialmente em assuntos envolvendo política, envolvendo essas questões aí que questionam, né, a origem do homossexualismo, né, como ele acaba entrando na cabeça das pessoas, né. Você tem aquele mais escrachado, né, você tem também aquele um pouco mais pedante, né, tipo o sujeito qual havia discutido comigo, né, havia dito, eu tô sendo educado com você.
Cara, né, tem alguns aí que adoram ficar pagando de superior pra cima dos outros, cara. Adoram pagar de superior. Você, estando numa discussão onde tu tá sendo educado, isso aí seria o obrigatório, cara. O obrigatório. Eu de vez em quando também, nesse tipo de discussão aí eu sou um pouco escrachado, mas, pô, existem horas onde eu também discuto seriamente. Aí o maluco aí tentar pagar de... tô discutindo numa boa com você. E daí, cara, é pra eu ficar com medo de ti, cara? Porque tu tá falando isso aí? E como eu disse, né, a Isadora Faber, ela virou uma feminazi, né? Isso aí, ó, essa discussão foi há muito tempo atrás. Isso aí eu acho que tem mais de 10 anos, cara. Não sei como é que ela tá hoje. Uma pessoa que obviamente não deve ser nem influenciadora. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Isadora Faber, autora. Opa, parece que a situação financeira dela melhorou bastante, né? Porque naquela hora não, naquele tempo de diário de classe ela estava numa situação diferente, né? Aqui, ó, Isadora Faber, biomédica esteta, transforma ciência em... que bom que ela havia ascendido profissionalmente, cara. Isso é bom, isso é bom. Live. Aí, ó, escrevi esses livros aqui, né, os quais eu já sabia. 26 anos. Rapaz, isso aí. Diário de classe faz 10 anos e criadora Isadora Faber comenta. Mas enfim, cara, aparentemente ela não havia virado uma influencer mesmo. Então, pessoal, para encerrar agora esse vídeo mesmo, né? Peraí. Então, eu reitero aqui, cara, que no caso da Raíssa Leal, ela ser bissexual, isso aí foi fruto do meio, cara. Com certeza foi fruto do meio, né? Eu acho que algumas pessoas, quando ouvirem esse áudio aqui, né? Esse ali é o namorado. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E se você pegar bem, né? Ela também havia se tornado uma espécie de influenciadora, cara, porque e se você pegar bem, ela também havia se tornado uma espécie de influenciadora, porque ela também solta alguns vídeos aí dançando e tudo mais, né? Isso aí já é um passo andado para isso, né, não? Então, como eu disse, né, o bissexualismo da Raíssa é fruto do meio, cara. Ela foi influenciada a ser assim. E isso é muito triste. Então é isso, pessoal.